pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade, a gente vai começar então a ver os primeiros processos então, de tratamento de água, né? Então, coagulação e floculação. Só lembrando, né, então, que a gente tinha visto anteriormente aqui o sistema de tratamento, né? E aí, uma das aulas mais recentes, estava falando sobre tratamento em ETA convencional, né? O sistema convencional, que consiste do quê? De coagulação, floculação, sedimentação, filtração e desinfecção. Então, portanto, isso aqui a coagulação e floculação são processos aí que são importantes aí aos processos aí de dietas convencionais. Também são utilizados também, né, vale também lembrar, né, que não é só exclusivo de dieta convencional, mas também é utilizado também em sistemas de filtração direta. Né? Bom, então só lembrando, né, retomando que a gente faz o tratamento no sentido de atender, né, ao padrão de potabilidade, né? E aí um dos parâmetros que você tem mais frequente de monitoramento, né, é a remoção de cor e turbidez, que a propósito é o principal parâmetro que a coagulação e floculação atua, né, em relação à remoção. Então, ela vai a cor e turbidez ela é causada pela presença de partículas coloidais, né? Aí no próximo item você está explicando direitinho o que são essas partículas coloidais. E aqui no caso, então, ela pode então ser removida então por processos aí de coagulação, floculação e sedimentação. Então, aqui a gente vai ter envoltos aqui esses três processos aí, assim, quase sempre, né? Que aí você vai ter a coagulação, para desestabilizar as partículas, a floculação para formar os flocos e a sedimentação então que você transporta então, essas partículas até o fundo e aí faz a remoção delas. Sim, de forma que mais simplificada, né, você vai alterar aqui a estrutura aqui das partículas, você vai alterar as forças que tem aí que atuam nessas partículas e aí depois você precisa retirar o material, né, retirar esse material então da água, né, que aí isso ocorre então no processo da sedimentação. Então a gente tem que ter algum processo que vai estar removendo. Né? Esses dois aqui vão estar promovendo alterações aí das forças, né, de repulsão, e aqui a gente vai estar tendo a remoção em si das partículas. Né? Bom, então explicar um pouco mais sobre os colóides, né? Os colóides então, são pequenas partículas, né, que aí você vai ter dimensões entre 1 nanômetro e 1 micrômetro, e aí você pode ter várias origens então, para essas pequenas partículas. Então você vai ter partículas de areia, argila, humus, sais, micro-organismos, partículas fluviais, solos, sedimentos, partículas orgânicas. Então a gente tem N partículas, essas partículas ficam em suspensão, e o grande problema, né, é que essas partículas, além de serem muito pequenas, elas têm forças de repulsão atuando entre elas, então essas forças de repulsão impedem que você tenha uma sedimentação rápida, né, e consiga então remover essas partículas. E aí eu vou falar então o que são essas forças de repulsão, né? O que ocorre, né, nessas partículas coloidais é esse fenômeno da dupla camada elétrica, né? Que ela consiste de duas camadas, uma camada compacta e uma difusa. E aí o que vai ocorrer, né? Você tem aqui a partícula, essas partículas pequenas geralmente elas são carregadas na superfície negativamente, certo? Isso faz com que sejam atraídas partículas positivas, íons positivos, perdão. Esses íons positivos, como eles têm, né, se vocês vão lembrar de química, né, vocês vão lembrar que eles têm uma massa maior do que os elétrons, né? Então isso vai fazer com que você tenha uma densidade aí maior em volta da superfície do colóide, então formando a camada compacta. E aí essa superfície, sim, vai gerar então essa carga positiva que vai atrair então íons negativos, também esses íons só que de forma mais dispersa, e também junto disso você vai também ter íons positivos nessa nuvem, né, formando então a camada difusa. E aí isso, né, vai gerar uma repulsão entre as partículas, dificultando então a remoção, por exemplo, por sedimentação, certo?
E aí, nesse sentido, então, a coagulação ela vai atuar no sentido de reduzir, né, essas forças de repulsão entre essas partículas, né? Então aí você vai ter essa desestabilização dessas partículas, né, essas forças de repulsão, pela adição lá de um coagulante. Então, ela se refere a isso, você vai utilizar então o agente coagulante. E aí também o outro processo que a gente tem é a floculação, que ocorre o quê? Então, a formação de partículas maiores, né, a partir dessas partículas que foram desestabilizadas na coagulação. Então aí com partículas maiores fica mais fácil, elas vão ter densidade maior e fica mais fácil de sedimentar, né? Então essa que é a ideia aqui desses dois processos, né? Que a gente consegue remover então por processo físico de separação, que aí pode ser sedimentação, também pode ser filtração, né? No caso da filtração direta, né? E enfim, assim vai. Então de forma aqui um pouco simplificada, né? Então a gente tem aqui, né, essas partículas coloidais, essas partículas finas. Você tem a adição lá do coagulante, que vai fazer então a agregação aí entre essas partículas, uma vez que você acaba aí com essas forças de repulsão entre elas, né? E aí na floculação você tem uma agregação de partículas maiores juntando então essas partículas desestabilizadas, né? Eventualmente você pode ter a adição do floculante para auxiliar também, que está aqui no exemplo. Certo, gente? Então é isso e a gente se vê então no próximo vídeo, gente.